Uma das grandes questões que a gente vê nesse debate eleitoral é por que o bolsonarismo ainda é tão forte, mesmo o país estando num total colapso. Quando a gente fala que o país está no colapso, é porque a gente tem 30 milhões de pessoas passando fome, nós temos um dos maiores esquemas de corrupção da história, que é o orçamento secreto, nós temos lugares onde os remédios não chegam mais, as pessoas não conseguem, por exemplo, pegar mais remédio para HIV, para tratar o HIV, as pessoas não conseguem mais ter acesso a serviços básicos. O país praticamente parou, as pessoas não sequer conseguem comprar alimentos no mercado. Então, por que, apesar de toda essa situação catastrófica, o Bolsonaro ainda tem tanto apoio popular? Porque o bolsonarismo, ele não tem uma base, ele tem duas bases, um discurso completamente diferente, onde essas duas bases se tornaram pilares deles. Pilares que o seguram em qualquer circunstância. E isso faz que a gente tenha um enorme contingente populacional dando apoio para ele, muitos sem saber que estão dando apoio efetivamente para a extrema-direita. No primeiro pilar, que é o que a gente vai ver agora, é o pilar da elite. Esse pilar é o pilar clássico, gente. Elite, classe A, dona dos meios de produção, agronegócio, grandes empresas que apoiam o bolsonarismo, independente se ele vai fazer alguma atrocidade, independente do seu discurso de ódio. Porque eles estão buscando o quê? Lucro. Se eles estão tendo lucro, se eles continuam mantendo poder nesse governo, se eles mantêm o seu grupo ali, lá no topo da pirâmide, não importa o que o bolsonarismo vai fazer. Para ele está interessante. E junto com a elite vem os seus famosos agregados. Quem é o agregado da elite? A boa e velha classe média brasileira. A classe média em todos os lugares do mundo, ela se compreende como trabalhadora, porque ela é trabalhadora. No Brasil, ela se compreende como elite. Ela acredita piamente, porque ela ganha um pouquinho a mais, que ela é elite. Ela não é elite, ela está muito mais próxima da base da pirâmide, mas ela acredita nisso e nessa ilusão social que ela vive, ela acaba apoiando o bolsonarismo. Porque ela está apoiando, na verdade, a elite. Ela não se preocupa com direitos humanos, não se preocupa com o aumento da violência, ela não se preocupa com perseguições ideológicas. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em manter as suas classes e manter os seus privilégios. Enquanto a classe A está preocupada em manter seu privilégio mesmo de poder econômico, a classe média está preocupada com as suas migalhas. Explorar uma empregada doméstica porque está pagando um prato de comida, ter a sua distinção social ali, como se fosse um pouquinho melhor do que os outros trabalhadores. Então, nesse grupo aqui, é puramente econômico a base. É a única preocupação deles. Não importa as consequências desse governo. Vamos ver o segundo pilar, que talvez seja o pilar mais complexo e mais complicado de desconstruir. Por quê? Esse pilar aqui, se tiver uma crise econômica muito grande, a elite começar a perder dinheiro e a classe média começar a perder espaço político e econômico, ela acaba abandonando o barco do bolsonarismo. E isso tem acontecido em parte dela, principalmente pela direita moderada. Mas nesse aqui é muito difícil de desconstruir. Bolsonaro percebeu que se ele ficasse pautando toda hora as questões referentes aos costumes, ele conseguiria entrar num núcleo, que é o núcleo religioso. O Brasil, ele é um país extremamente religioso. E eu não estou falando de cristão, eu estou falando de várias religiosidades. O Brasil tem uma ligação muito grande com isso. E a base de boa parte das religiões tem relação com a perspectiva moral conservadora. Mas até então, isso não era tão usado politicamente. O Bolsonaro, ele entrou profundamente nas bases das religiões, principalmente vertentes cristãs, e começou a se apropriar do discurso religioso, como se ele fosse o enviado de Deus para proteger todo esse grupo social. Complexo? Muito, mas não é a primeira vez. A gente viu algumas ditaduras, inclusive fascistas, que fizeram isso. O próprio Franco da Espanha se apropriou do cristianismo, se dizendo um representante de Deus, e fez uma verdadeira tragédia na Espanha durante seu período de poder. No caso do bolsonarismo, ele pegou um grupo, que são os neopentecostais. Os neopentecostais, eles não têm tanta hierarquia. Enquanto outros grupos cristãos têm muita hierarquia, os neopentecostais nem tanto. Então, de uma certa forma, o fiel segue muito o que o pastor está dizendo. Se o pastor se torna bolsonarista porque ele percebe que o bolsonarismo representa os seus ideais conservadores e religiosos, ele vai passar para os seus fiéis que o Bolsonaro é o representante de Deus na Terra, é o representante da proteção desse grupo social. E a partir disso, meus queridos, é praticamente impossível desconstruir. Porque enquanto nesse grupo aqui
tem um viés de racionalidade muito forte. Nesse aqui é emocionalidade pura e independe do grupo social que a pessoa está inserida. Então a gente vê muita gente de classes C, D e E bolsonaristas, não porque se consideram elite, mas porque o bolsonarismo pegou ali o âmago daquela questão da religiosidade, porque o bolsonarismo passou a representar todas as características religiosas. É como se ele fosse também uma parte do cristianismo, uma parte de uma linha religiosa. E a pessoa protege Bolsonaro como se estivesse protegendo Cristo. É meio louco isso, mas funciona muito bem. Como é que eu desconstruo o Bolsonaro se a pessoa vê em Bolsonaro um emissário de Cristo?